olhe com o coração e veja que essas pessoas não são de outro planeta. São pessoas normais, são pessoas dignas, são pessoas honestas, trabalhadoras. E muitas das vezes tem pessoas que não sabem, mas essas próprias pessoas aqui de dentro tá limpando a casa da elite, tá varrendo as ruas da cidade, tá correndo atrás dos caminhões de lixo, tá fazendo a produção de carne, de soja. Tudo que movimenta Uberlândia tem morador do Glória. Eu comecei assim, a gente teve uma ação de despejo que iniciou, né, no meio do ano de 2012. E no momento o nosso líder sofreu um acidente e quebrou a perna. E aqui, como eu era uma das pessoas assim que já estava assim fazendo a própria casa, lutando, batalhando mesmo para poder garantir a moradia, né? Então ele achou assim a minha história muito comovente. E mesmo eu tentando fazer a casa, eu tive um aborto espontâneo. Então ele achou assim que seria um momento assim de mostrar para a sociedade ali a necessidade de uma mulher estar construindo a sua própria casa sozinha e tendo que batalhar para poder adquirir o lugar para poder pôr sua família, né? De lá para cá eu tomei mais gosto, fui participando mais, comecei a ajudar, né, em questões também das famílias mais carentes, né, em distribuir as doações que chegavam. E fui tomando gosto em participar em outras reuniões. E aí a gente abraçou, né? Já de corpo e alma mesmo. E já tentando garantir, né, o nosso espaço, né? Porque eu já tinha entregado já a casa de aluguel, né? De onde eu morava antes. Então eu não tinha opção, né? Ou eu lutava para garantir a minha moradia, ou eu ia morar debaixo de um viaduto também, né? Então foi onde eu entreguei totalmente a minha vida para esse assentamento. Me dá isso, Aninha. E foi onde eu recebi essa camisa e eu me orgulho muito dela. Essa camisa aqui foi a primeira vez que eu usei ela para poder ir para Brasília. E de lá para cá minha vida mudou, né? Então eu vesti, literalmente mesmo, vesti a camisa e fui lutar, né? E eu fiquei na liderança até 2016. Aí foi onde o meu caçulinha, que nasceu prematuro, né? Dos esforços de eu também estar correndo para lá e para cá, e ele desenvolveu o autismo. E eu tive que viver exclusivamente para ele depois, né? Então fiquei até o limite máximo participando da liderança, né? Onde foi votado, né, na UFO, né, pelo Conselho Universitário, a permanência dos moradores na área. Então, fiquei até esse momento e depois que estava tudo assinado, tudo ok, aí eu saí, né? Fiquei na liderança até essa parte. Eu mudei para Uberlândia em 1991. Em 1992 eu fui morar numa república de estudantes. Eu não estava nem na faculdade ainda, mas já tinha estudantes lá. Eles eram agentes pastorais da Pastoral da Terra, onde tem o Frei Rodrigo e já era da Pastoral da Terra há muitos anos, naquela época. Até hoje ele está ligado a essas lutas pela terra e também a luta contra as mineradoras. Então, nessa Pastoral da Terra, eu me encantei por esse tipo de luta. E no começo era mais a luta pela terra rural do que urbana. E eu escolhi a minha faculdade de Direito por conta disso. Então, 1 ano ou 2 anos antes de passar na faculdade, eu já falei, eu quero ser advogado de quem luta por terra. Então, a gênese é isso. Quem era a liderança daqui era o Marrom, ele já tinha sido do MST, só que o público que ocupou aqui, as famílias que ocuparam, a maioria delas eram famílias que vieram despejadas da região do Ceasa. Eu era advogado lá. Um mês depois da ocupação, o Marrom me chamou, disse que precisava de advogado aqui, e eu aceitei na hora. O Elison Prieto, que dá nome ao bairro hoje, me ligou. O Elison Prieto era assessor da universidade. Ele falou, Higino, é você que está advogando lá na Glória? Eu falei, não era não, mas vai estar sendo agora. Ele falou o seguinte, nós temos muito interesse que você ajude as pessoas a ficarem aí. Ele era assessor do reitor.
porque nós achamos que é importante ter os mais pobres perto da universidade. E nós estamos na negociação com a prefeitura de 3 milhões de reais e essa área vale 40 milhões, 30 milhões. Então o que estão fazendo não está bom para nós queremos que as pessoas fiquem aí. Então, e aí eu comecei a advogar, pegar procuração e comecei a trabalhar, mas o início da história aqui foi essa, ele me ligando, nós fazendo um combinado de como é que eu fortaleceria a luta aqui para que você virasse um bairro popular. Que eu contribuí, assim, que eu fui um porta-voz aqui dentro, né? De contar a nossa história, de contar a nossa realidade, de mostrar para a população quem nós somos, né? Então esse foi um papel muito importante que eu acho que eu fiz aqui dentro, assim. E eu conheci muito, né, os moradores, né, conheci bastante, assim, eu convivi diariamente, a gente conversava bastante. Então, assim, eu sabia da luta das pessoas, sabia da história, da vida de cada morador que estava aqui dentro, a maioria, né. Então, assim, eu sabia repassar o nosso sentimento aqui. E assim, se você não tem para onde você ir, a gente tem uma inscrição na prefeitura há mais de 18 anos e não ser atendido. E a gente tentar garantir um espaço simplesmente para a gente poder morar com mais dignidade, a gente não conseguir isso pelo poder público. E infelizmente, assim, a lista na prefeitura é muito longa, né, muito extensa. Então, assim, são poucas pessoas que conseguem realizar esse sonho de ter a casa própria, né? Então, para mim, assim, tentar garantir para as pessoas esse espaço, dar a oportunidade das pessoas de ter sua casa, de poder pôr a cabeça para dormir no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você está pagando o que é seu. Era, assim, o meu sonho, assim, né, de, não só para mim, né, como para todos os moradores aqui. Eu nasci no Rio Grande do Norte, mas eu fui criado no Gurinhatã, entendeu? Aí o que acontece? Eu criei até meus 18, 19 anos no Gurinhatã, e depois eu vim para Tuiutaba, né? De Tuiutaba eu trabalhei de soldador nas usinas de álcool, né? Que é a Triálcool. Aí depois eu voltei para o Gurinhatã, casei, entendeu? Casei, a minha esposa é lá do Gurinhatã, do município de Gurinhatã, né? Aí depois, com muito tempo lá, trabalhando mesmo assim nas lavouras, né? Que eu era maquinista, né? Trabalhava de trator, né? Aí depois eu, com máquina, né? E aí eu vim embora para cá buscar trabalho, cheguei aqui, graças a Deus, fui muito aceito aqui em Uberlândia, né? Sobre trabalho, que é profissão de soldador, pintor, essas coisas aqui é bom, né? Eu trabalhava nisso aí, né? Mas aí, como diz, eu paguei aluguel 16 anos, né? Durante a vida que eu estava aqui, 16 anos pagando aluguel. Aí foi, não aguentei, né? Aí depois eu fui para os acampamentos, peguei uma casa lá numa ocupação lá no Tocantins, mas aí as autoridades foram lá e derrubou, né? Tinha 60 metros de construção, né? Aí fui despejado do lugar, aí eu passei mais um tempo, aí saiu aquela ocupação lá do Joana d'Arc, né? No momento que eu saí de lá, Deus abençoou que saiu esse aqui, aí saiu esse acampamento aqui, eu falei, é ali mesmo que Deus vai abençoar que eu vou enterrar meu imbiguinho ali, né? Aí peguei esse terreninho aqui e graças a Deus eu acho que eu vou sair daqui só de que Deus me chamar agora, sabe? Que era mato mesmo, entendeu? Aqui era mato e mamoneira. Braquiária e mamoneira, nós entrou aqui daqui onde é que estava você, eu não via você, entendeu? Era braquiária com força mesmo, entendeu? Portanto isso aqui chamava Triângulo das Bermudas, porque aqui era o lugar onde eles pegavam, matavam e desovavam as pessoas, entendeu? Chamava Triângulo das Bermudas antigamente aqui, né? E graças a Deus, depois que nós entrou aqui, que fez isso aí, parou essa coisa aqui, entendeu? Quando eu vim pra cá, a lista de espera, eu já tinha 18 anos esperando a minha casa e já tinha 60 mil pessoas na lista de espera. Uma lista imensa, 60 mil pessoas é muita gente para poder pegar uma casa. Então, assim, se tivesse mais olhar para esse público que depende de uma moradia, não existiria assentamentos. Ela simplesmente iria pegar pelo poder público, pagar direitinho, que a coisa que mais me deu satisfação na minha vida foi o dia que chegou o meu boleto. O dia que eu fui assinar o meu contrato e saber que todo dia 10 eu ia estar pagando o que era meu. Que todo dia 10 eu ia pagar a minha casa. Para mim foi uma alegria imensa em falar, Senhor, obrigada, eu estou pagando o que é meu agora. E as pessoas não vê esse olhar.
As pessoas acham que é um bando de desocupado, ladrão de energia. Gente, o dia que a CEMIG assinou contrato com a gente, eu filmei, eu tirei foto, eu aplaudi, eu vibrei, eu postei no Facebook. Eu falei, pra mim foi a satisfação. Eu vou ter uma energia digna, que não vai queimar a minha geladeira, que não vai queimar meus eletrodomésticos, que eu vou poder tomar um banho digno. Para nós foi uma satisfação muito grande. Isso aqui no começo, não posso nem te falar, isso aqui tinha dia que não tava o cordão de polícia que não ia entrar pra lá dentro, entendeu? Que um óleo de despejo era aquela coisa, sabe? Aí o doutor Egínio pelejava, derrubava, sabe? Derrubava e eles iam embora, né? Chegava a hora que não era pra mexer mais, né? Passava mais um mês e pouco. Não, daqui 10 dias tem que sair daqui, entendeu? Foi a maior, como diz, lavagem cerebral que nós tivemos quando nós estávamos aqui antes do processo, vigorar, entendeu? Antes de liberar o processo mesmo. Isso aqui era uma coisa terrível. Nós somos muito discriminados, nós somos muito desprezados pela população. Então, assim, as pessoas têm uma visão muito distorcida da realidade. Então, que nós somos pessoas comuns, somos pessoas trabalhadoras, somos pessoas dignas, pessoas que muitas das pessoas aqui dentro não põem que mora aqui no Glória para poder conseguir emprego. Porque quando põe aqui no Glória, as pessoas não passam na entrevista. Então, para a maioria das pessoas ter até mesmo um emprego lá fora, elas têm que colocar outro endereço. Porque se coloca quando é aqui, as pessoas não são contratadas. Então, assim, essa questão de... as pessoas têm essa imagem muito distorcida. Até assim que eu não sei nem entender o que é que se passa na cabeça da pessoa. Mas a gente está aqui por culpa dos governantes. A gente está aqui justamente culpa dos prefeitos que nós já tivemos, que não pensou num pobre pai de família que precisa garantir o seu alimento e dar um teto para a sua família morar. Se você tiver com pouco ganho, entendeu? Você tem que procurar suas melhoras, né? Então você precisa, porque o aluguel do Berlim, você não consegue pagar uma casa. Para morar dignamente, você não consegue. Porque o aluguel daqui, umas casinhas menor que você tem aí é 400, 500 conto. Agora, isso aí, para quem é pai de família que dá estudo para os filhos, paga luz, água, né? E paga o aluguel certinho, isso fica pesado, entendeu? No final do mês. Pesa, viu? Entendeu? Até eu encho o olho d'água quando eu falo assim, que eu sofri muito com aluguel, sabe? Até hoje eu não gosto de falar a minha vida sobre pagar aluguel. Foi uma vida muito terrível. Às vezes você tinha um dinheiro assim, olha o que acontecia. Às vezes você ia sair cedo, os meninos saírem cedo para estudar, você não tinha um dinheiro dignamente para dar um lanche para uma criança, para você comer, entendeu? Aquilo para mim me cortava tudo, sabe? Me doía o coração, entendeu? Aqui o combinado é que as obras serão feitas com recursos da comunidade. Então por isso cada lote que foi vendido para os moradores ou para os comerciantes em 30, 40 mil reais, que daria um fundo de quase 100 milhões de reais, que seria capaz de fazer as obras e sobraria recursos para ajudar outras comunidades. Mas o fato é que a Coab, depois que assumiu o governo Zema, perdeu completamente o interesse no Glória, o dinheiro ficou lá parado, não se faz o que tem que ser feito. Quando mudou a direção da Coab, eles cancelaram umas licitações, estavam prontas já, de projetos. Demorou 2 anos para fazer as licitações. Então, esse atraso criou uma satisfação. Mas você está pagando as prestações e não tem nada acontecendo, esse é o motivo. Outro foi a pandemia. Aqui funciona a cozinha comunitária porque tem gente aqui que não tem o que comer. Então, a pandemia, ela agravou uma situação que era difícil. Uma coisa, quem faz diária em casa ou é pedreiro, você faz uma diária, você ganha 100 reais, 150, você vai empurrando a vida, né? Não dá para você pagar uma prestaçãozinha de 125. Agora, quando as principais atividades que foram atingidas é a diária doméstica. E aí, nós mesmos sugerimos para as pessoas suspender os pagamentos, nós fizemos vídeos falando, enquanto tiver pandemia, vai ver, você come e depois você paga a prestação, ainda mais que as obras não estão prontas, não estavam sendo executadas. Então a gente tem muitas barreiras ainda para poder conquistar ainda, né? Então a gente hoje tem somente a energia, né? O aquecedor solar, né? Que é uma coisa muito boa que veio para nós, mas ainda tem muitas coisas a desejar ainda, né? Que é a infraestrutura do asfalto, né? A água, o esgoto, né, que é muito precário. Então, assim, tem muitas coisas para conquistar ainda, né, mas
que a gente espera que se resolva logo, né? Às vezes, num debate de história oral, por exemplo, a gente estende muito isso, assim, qual que é o retorno, né, que nossa pesquisa dá. E muitas vezes colocar dar voz a esses sujeitos. Eu acho isso muito limitado, porque isso você parte de um pressuposto que eles são silenciados. E não, eles não são silenciados. Eles estão fazendo história, estão fazendo resistência, estão em processo de luta. Acho que a nossa maior contribuição é sistematizar aquele processo postos por eles e na sua divulgação. Acho que na divulgação acadêmica, científica, que tem que extrapolar o ambiente universitário, isso é muito difícil, então a divulgação científica que consiga chegar na população também de fato, mas se colocando junto num processo contra-hegemônico, né? Então acho que são esses sentidos. Nós chegamos a ter uma moradora que viveu aqui até 103 anos, então o que ela não podia lutar, eu estava lutando por ela. E por outros também, né? Por todos, pelas crianças que estavam aqui. E quando chegava com ordem de despejo, quando vinha anúncios de que a gente ia ter que sair, que a polícia ia vir, quando as crianças vinham, tia, a polícia vai vir, passou no jornal que vai derrubar nossa casa, eu falava, calma, a gente vai conseguir garantir o nosso espaço. Eu não sou de Uberlândia, né? Eu vim para Uberlândia para fazer mestrado e eu venho de uma trajetória, acho que mais militante do que acadêmica, digamos assim. Então, o estudo sobre movimentos sociais já me acompanha já desde a graduação, né? E aí quando eu entro aqui no mestrado, eu entro com uma proposta de pesquisa em sociabilidade juvenil na periferia, era essa a minha perspectiva de trabalho. O objetivo inicial era compreender os modos de vida dos jovens, só que os modos de vida dos jovens em situação de periferia, em uma situação de ocupação urbana, né? Como isso implica em todas as dimensões da vida social daqueles jovens, que perpassa desde trabalho, educação, relações familiares, relação de sociabilidade, acesso à cidade, né? E por aí vai. Eu queria entender como que dava esse tipo de sociabilidade, né, cultural contra-hegemônica desses jovens, sem organizações por trás. Então era esse meu objetivo de chegar nesse objeto de pesquisa de modos de vida, né? Então como que esses jovens lidam com os limites do direito à cidade, os limites da cultura imposta e a cultura que eles se propõem a produzir, né? E pensando cultura como um sentido mais literário, assim. E, né, por mais que tinha essa relação de um movimento social na ocupação, essa relação com os jovens não existia em si. Então, por exemplo, era muito comum eles me falarem assim, no começo tinha uns baile funk aqui, né? Agora não tem mais. E não tem mais e se perdeu. Então eles iam tudo para o Dom Almir, por exemplo, né? Que é um bairro já famoso também por causa das festas de funk também. Teve uma jovem, ela tinha 27 anos na época, estava grávida de 7 meses. Aquela entrevista, para mim, acho que ela tirou completamente o meu chão enquanto pesquisador, enquanto, né, um historiador entrevistando ela. Ela tinha vivenciado o extremo de uma condição periférica com todos aqueles adjetivos que a gente já conhece. Por exemplo, as drogas, a moradia de rua, o crime. Ela vivenciou tudo isso de uma maneira muito intensa. E uma naturalidade, assim, que me assustou durante a entrevista. Por exemplo, eu perguntei para ela se ela já tinha sofrido algum tipo de violência. Ela me respondeu com a maior naturalidade, estrupo só. Eu, né, veio aquele nó que eu não sabia se eu continuava a entrevista, se eu pedia desculpa pela pergunta que eu fiz. E ela tratou com uma naturalidade que foi possível continuar. Então, você já apanhou? Já, tipo, vendendo droga, depois uma vez que eu quebrei uma viatura, morou na rua, né, chegou a trabalhar, ficar em albergue, em abrigos, né. Então teve uma vida muito... E quando eu entrevistei ela estava tentando retomar, né, uma outra vida, digamos assim. Eu tinha casado e aí estava tentando procurar, estava, né, na questão de gestante, mas tinha trabalhado, estava tentando se livrar das drogas, então acho que foi uma entrevista muito chocante, assim, né, por conta da condição de vida tão dura, né, com limites tão estreitos e pressões tão intensas, né, digamos assim. Muitos jovens falavam que iam para o teatro municipal, até que eu perguntei para um, mas você entra no teatro? Não, eu fico lá fora do teatro, né, isso... É muito simbólico
exclusão de um certo tipo de cultura desses tipos de jovens. Eles nunca foram no teatro. Eles vão no teatro todo final de semana para ficar andando de skate ali na frente, para ficar fazendo um som ou algo do tipo. Mas não vão assistir uma peça, não vão assistir um show, não frequentam nenhum evento esportivo, não frequentam nenhum tipo de biblioteca, por exemplo. E as crianças aqui é as que mais sofrem também, né? Que aqui até as crianças têm o apelido, né, de pé de Todd. Porque chegam na escola com os pezinhos empoeirados. Mas ninguém vê a luta que as crianças têm que andar 2 quilômetros para poder chegar na escola, que é a mais próxima que tem aqui, são 2 quilômetros de caminhada. É uma conquista. E foi muito difícil de conquistar. A gente teve muito sofrimento, a gente teve que engolir muita terra, muita poeira, muito barro, levar altos tombos. A sensação nossa aqui foi de alegria demais, né? Nossa, dever cumprido, aquele ali para nós não tem nada melhor não, né? Quando falou que deu certo aqui, para mim, meu coração, acho que eu sofri do coração, por isso que a alegria foi demais, entendeu? Quando nós chegou aqui para hoje é um bairro formado, né? Tá um bairro já feito, né? Quando nós chegou aqui não tinha nada, não tinha mercado, não tinha uma padaria dessa aí, entendeu? Não tinha nada, isso aqui era só mato. Graças a Deus nós vencemos, vai vencendo, né? Ainda falta muita melhoria ainda, né? Igual precisa de passar a água mesmo normal, precisa passar um esgoto, precisa passar um asfalto. Nós não temos isso aqui ainda, mas a esperança nossa é que chegue, né? O que eu queria ter alegria maior de ter a água e o esgoto, para pagar tudo certinho, entendeu? As autarquias que vem, entendeu? Tá no papel que você ir lá vai pagar, você fala, não, eu gastei isso aqui, ó, eu tenho que ir lá pagar, tá entendendo? Isso aí que eu acho que é digno de uma família, sabe? A água, o esgoto e o asfalto, né? Então, assim, a prioridade seria a água e o esgoto. Porque o esgoto, ele corre a céu aberto. Então, isso gera um mau cheiro, gera transtornos, e em geral, né, para todos, né? O saneamento é uma parte que deixa muitas pessoas já mais doentes, né? Tem questões de saúde que é muito importante. Então, a água e o esgoto é o fundamental, né? Então, eu acho assim que o asfalto seria um luxo, né? Mas é uma coisa que precisa ser feito também, né? Então, eles pediram um prazo de 5 anos para fazer todo o processo. Já se foram 3 anos e não fizeram nada, né? Só foram feitos os estudos, né? Já da medição, de rua, essas coisas, mas falar assim, a obra está prevista para acontecer em determinado prazo, nada, ainda não. E eu me lembro de uma vez que eu perguntei para uma garota de 15 anos se ela costumava frequentar alguns shows, e ela falou assim, não, prefiro meu telefone, tenho tudo aqui no meu telefone. Aí ela para e reflete, vamos dizer que o dinheiro da passagem está caro, né? São todas essas questões postas, assim, que dificultam o acesso cultural, mas, sobretudo, o direito à cidade. Ali já é uma expressão gritante da exclusão do direito à cidade pela exclusão do direito à moradia, que fecha um conjunto de portas. Se você não tem um comprovante de residência, você não tem acesso a um posto de saúde, você não tem acesso a uma escola, você não tem acesso a dimensões, né, do direito à cidade como um todo, né? Nós entrevistamos 170, no primeiro questionário, primeiro survey, foram 173 questionários aplicados. Nós tivemos 3 jovens que tiveram contato com o curso superior, 2 que tinham abandonado e um que estava cursando. Isso é muito gritante, né? Ela nem entra na estatística, porque era menor que a margem de erro, então a gente considera como 0, estatisticamente falando, não existia. Muito poucos deles concluem o ensino médio. E quando conclui, isso é visto como eu terminei meus estudos. O ensino médio é a conclusão dos estudos, não existe para além. Então a universidade não é que não está colocada, ela nem é pensada, ela nem é sonhada. É os olhos que a gente precisa, né? Que a população abra, né? Abra os olhos e veja, né? Quem somos nós, né? E eu convido, né? Toda a população, quem tem dúvidas, como eu já fiz várias vezes aqui, quem quiser conhecer, eu estou aqui disponível para poder estar apresentando o bairro, para poder estar mostrando quem são as pessoas que moram aqui, quem somos nós, quem são a população do Glória, né? E o amor que eu peguei com esse lugar, com essas pessoas aqui, foi muito grande. Aqui a gente tem uma amizade aqui de irmão, né, Soninha? Aqui nós temos uma companhia muito boa, assim, foram amizades maravilhosas que a gente fez aqui. Foram
eternizadas, né? Essa visão eu já tinha ela há 5 anos atrás, né? Já imaginava as ruas prontas, as casas todas construídas, tudo pintado, arrumado, com as árvores já grandes. Infelizmente nós só estamos só com as árvores, né? E algumas casas prontas, né? Mas o meu sonho é que esteja, né? As ruas arrumadinhas, que seja um bairro estruturado, que a gente possa viver feliz aqui, né? Criar nossos filhos, sermos respeitados, né? Principalmente, carregar dentro de si, né? Essa vivência que a gente teve, né? Então passar para os nossos filhos essa luta que foi e dar uma vida digna para os nossos filhos, né? É isso que a gente espera, né? O que eu espero, né? Que meus amigos estejam bem, que cada um consiga manter sua casa direitinho e que nós possamos ser felizes, né? Nesse lugar escolhido por Deus, né?